Então, naquele mesmo dia, já à noite, depois de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, no pátio e nos ambientes externos da casa do sumo sacerdote Caifás, no Monte das Oliveiras, e tendo feito isso, após cair em si ao ouvir o galo que cantava, cumprindo a profecia de Jesus a ele falada, ele saiu daquele lugar, já no meio da madrugada, angustiado, entrou no bosque e chorou amargamente. Ao nascer aquele dia do choro e da negação de Pedro, e do julgamento e do escárnio de Jesus na casa do sumo sacerdote Caifás, aonde o sinédrio havia se reunido, todos os principais sacerdotes, as autoridades religiosas supremas do templo de Israel e os anciãos do povo, os presbíteros do povo, entraram juntos em conselho, em acordo contra Jesus, com a disposição peremptória de o matarem. E, amarrando Jesus, levaram-no amarrado e o entregaram ao governador Pilatos, provavelmente na fortaleza Antônia. Então Judas, seu discípulo, aquele que o traiu, que o vendeu, vendo que Jesus fora condenado, mostrando que a expectativa dele é que aquela situação fizesse Jesus como que quebrar as cordas, as amarras, rebelar-se e mostrar seu supremo poder de força contra os inimigos. Vendo que Jesus fora condenado, que o plano dele saíra pela culatra, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos presbíteros do povo, dizendo-lhes: eu pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Se você pecou, se ele é inocente, isso é contigo, te vira com a tua culpa. Então Judas, atirando para o santuário, para dentro do templo, as moedas de prata que recebera, retirou-se em estado de desespero e saiu para enforcar-se de agonia. E os principais sacerdotes, os líderes espirituais supremos, tomando as moedas, recolheram-nas e disseram: não é lícito colocar essas moedas no gasofilácio das ofertas, porque nós usamos essas moedas para contratar um serviço de sangue, para encomendar uma morte. Vejam aonde vai o legalismo. Então, não joguemos as moedas no gasofilácio. É nosso direito usá-las para pagar a morte. Mas não é lícito pegar o dinheiro da contratação da morte e colocá-lo no gasofilácio santo da casa de Deus. E assim, por essa lógica da hipocrisia, deliberaram usar aquele dinheiro para com ele comprar o campo do oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros, cemitério para os que viessem de fora, para os estranhos. Por esse motivo, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje, até o dia em que
Eu, Mateus, escrevo este evangelho. O nome daquele lugar se chama Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Na realidade, essa citação atribuída a Jeremias está em Zacarias, no capítulo 11, versos 12 e 13, mostrando para aqueles que acham que é possível cultuar letrinhas do Novo Testamento, como sendo até as letras inerrantes, que o Novo Testamento carrega verdade, mas não carrega inerrâncias de meticulosidades de datas ou de referências, mas o que está dito é a verdade do que aconteceu. Jesus estava em pé, depois de ter sido levado para a casa do governador amarrado. Estava em pé ante o governador Pilatos. E Pilatos o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Eu não falei nada. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos apóstolos judaicos do templo, pelos presbíteros do povo, Jesus deixou que eles acusassem à vontade, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos a Jesus: Não ouves quantas acusações te fazem? Por que tu não te defendes? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador ante o descaso de Jesus com relação a dar explicações aos satanases, aos acusadores, pais daquela mentira a serviço do grande pai da mentira. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador, para fazer média com os judeus, soltar ao povo um dos presos, conforme eles, o povo, quisesse. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido como criminoso, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo todo reunido diante de Pilatos, a população de Jerusalém, em grande número, perguntou Pilatos ao povo: De acordo com o nosso costume, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que era por inveja que os líderes religiosos tinham entregado a Jesus. Que não havia nenhuma razão de ser, a pura inveja de poder. E estando ele no tribunal, a sua mulher, a mulher de Pilatos, aflita, mandou-lhe um recado, no qual ela dizia: Por favor, meu marido, não te envolvas com esse justo chamado Jesus. Porque hoje eu tive um sonho, um pesadelo, no qual eu muito sofri a respeito dele. Não te metas nisto, por favor. Mas os principais sacerdotes e os anciãos, os líderes da religião, os principais cooperadores do inferno, persuadiram o
povo a que pedisse Barrabás. Peçam Barrabás. Barrabás não presta, mas a gente quer Barrabás. Barrabás é assassino, homicida, mas a gente quer Barrabás. Pressionaram o povo, persuadindo que gritassem Barrabás e fizessem, portanto, Jesus morrer. Outra vez, incomodado pelos resultados do que o povo votara, pressionado por essa bancada sacerdotal perversa, Pilatos se interpõe e, ainda perturbado pela notícia do pesadelo angustioso da sua esposa, de novo Pilatos, inconformado, lhes perguntou: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles responderam: Barrabás, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que eu farei então de Jesus, chamado Cristo? Que eu farei? E eles disseram: seja crucificado, seja crucificado. Gritaram todos. Pilatos insiste e pergunta: mas que mal fez ele? Porém, cada vez eles gritavam mais: seja crucificado, seja crucificado. Porque a religião não suporta Cristo Jesus. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, e ele estava ali para não deixar haver tumulto, senão era a cabeça dele que seria pedida pelos romanos por César. Vendo que só aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, porque vocês viram que eu estou buscando qual seja a razão para condená-lo, e não existe. Eu lavo as minhas mãos, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Porque um povo persuadido pela liderança perversa, e que seja um povo tomado de fanatismo estupidificado, pedirá maldição sobre a sua cabeça sem saber o que pede, quando condena aquele que é a palavra de Deus. Então Pilatos lhes soltou o bandido Barrabás, o malfeitor assassino. E após haver açoitado a Jesus, mandado que o chicoteassem conforme o rito da condenação, não havia nele a menor vontade de nada daquilo, ele entregou Jesus ao rito, pedido por esses que disseram do povo e das autoridades religiosas: caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Então, tendo açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado.